Bom, pessoal, então vamos para a parte 2 desta nossa videoaula a respeito de mudanças de coordenadas, mudanças de variáveis integrais triplas. Agora nós vamos tratar de coordenadas esféricas, que é uma mudança de coordenadas, uma mudança de variáveis recomendada para o caso de nós termos uma figura que lembre ou que esteja relacionada com uma esfera como domínio de uma função. Então, para a gente entender bem isso, imagine que você tenha... A gente viu que as coordenadas cilíndricas são recomendadas quando nós estamos perto, com uma situação relacionada a um cilindro. Coordenadas esféricas relacionadas, então, a uma esfera como domínio da nossa função. Para a gente entender muito bem isso, eu gostaria que a gente pensasse antes em como é que nós podemos parametrizar uma esfera. Primeiro, se a nossa esfera ela está no plano cartesiano, a gente sabe que os pontos dela satisfazem alguma relação do tipo x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, mais z menos z do centro ao quadrado, igual a raio quadrado, ou menor ou igual se nós estivermos considerando a parte de dentro também. Essa é a parametrização que nós fazemos usando coordenadas cartesianas. Mas nós podemos pensar em parametrizá-la através de algo similar com coordenadas polares, que é o que nós vamos chamar de coordenadas esféricas. E como é que nós fazemos isso? Pensa o seguinte, nós conseguimos parametrizar este círculo central da circunferência, que é num plano, utilizando coordenadas polares. Como é que nós parametrizamos este círculo? Com duas coordenadas r e θ, por exemplo, né? Então, nós trabalhamos com r e θ, duas coordenadas. Não sei se θ vai ser a melhor. Tá, θ tá bom. R e θ são as duas coordenadas que nós vamos utilizar. Bom, agora, isso aqui parametriza apenas um círculo. Como é que nós parametrizamos a esfera toda? Bom, eu pego este círculo, tem um círculo na minha mão, se eu girar ele completamente, né, eu estou com ele deitado aqui, se eu girar ele completamente, este círculo, o desenho que eu faço ao girar tudo isso dá exatamente a esfera. Então, se eu pegar esse círculo e girar ele completamente, fizer um giro de meia volta, já é suficiente para que isso aqui que estava aqui percorra tudo isso aqui, e esse ponto que estava aqui embaixo, ele faz todo o caminho até chegar aqui, certo? Então vejam que eu posso parametrizar, pegar esse círculo que é parametrizado por r e θ e girá-lo por um novo ângulo, uma nova variável relacionada a um ângulo. Mas observem, enquanto o nosso r varia do zero até o R, que é o raio máximo, que é o raio da esfera, ou seja, o máximo que ele pode atingir, nós sabemos também que o θ vai de 0 a 360 para nós fazermos o círculo todo. Esse novo parâmetro, este ângulo aqui, que é o φ, ele não precisa girar todo. Só dele ter girado meia volta, ele já conseguiu parametrizar a esfera toda. Então, esse novo parâmetro, ele vai de 0 até π. Então, observem que com isso eu consigo parametrizar uma esfera. Então, é com essas coordenadas, desta forma, com esse entendimento, que nós, então, pensamos em substituir as coordenadas cartesianas por coordenadas esféricas. Um ponto x, y, z no R3, no espaço, escrito então em coordenadas cartesianas, ele pode ser reescrito em coordenadas esféricas, essas três, r, θ e φ, da seguinte forma: no lugar do x, você troca por r seno φ cosseno θ, você troca o y por r cosseno, r seno φ, era cosseno, virou seno, seno θ. E por fim, o z, como aqui era seno, agora vai ficar cosseno, mas não preciso mais do θ, porque a terceira coordenada só depende do φ, a terceira coordenada só depende desse giro que nós fazemos, e claro, obviamente, do raio, mas o θ foi só para girar no chão, por isso que o θ só foi relacionado com o x e o y, tá vendo? Então, observa uma coisa, para você perceber que tipo de propriedade nós podemos usar com isso. Onde você enxergar x² mais y²,
você está enxergando esse é o quadrado, mas esse é o quadrado. Esse é o quadrado, r quadrado seno quadrado, r quadrado seno quadrado, mas tem um cosseno quadrado e um seno quadrado que quando você soma fica 1. Então quando você faz só isso, fica r quadrado seno quadrado de φ. Quando você soma os três, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, como você soma o quadrado dos três, então você está pegando esse ao quadrado mais o quadrado desse, r quadrado cosseno quadrado. R quadrado seno quadrado mais r quadrado cosseno quadrado, você coloca o r quadrado em evidência, seno quadrado com cosseno quadrado do φ dá 1, então isso aqui tudo vai dar r quadrado. Então olha só a vantagem. Quando você tiver com coordenadas esféricas, a soma dos três quadrados pode ser substituída tranquilamente por r ao quadrado. Ou seja, as três coordenadas viram uma só. É vantajoso demais, né, pessoal? É vantajoso demais isso. Então, bom, observem como é então que funciona essa parametrização neste desenho. Fique claro para a gente o que está acontecendo. Era um ponto x, y, z em coordenadas cartesianas, mas nós podemos reescrevê-lo em função das três coordenadas esféricas da seguinte forma. O θ roda no chão, então ele vai de 0 a 2π, é uma. O raio varia aqui, pode até atingir o valor infinito ou o raio máximo de uma esfera, enfim. Agora a nova coordenada que lembra lá na cilíndrica era z. Aqui não é z, eu não estou levantando o desenho, ao contrário, eu estou pegando o desenho e girando o desenho. Antes era um círculo que eu levantava, agora é um círculo que eu giro. Entendeu a diferença? E esse giro, então, é uma função, e veja que esse giro suficiente é de 0 a 180 somente. Esse giro é o que você tinha lá, o círculo, você girou ele para cá e fez o todo acontecer. Portanto, observe que seu θ pode variar rodando inteiro no chão, de 0 a 2π, enquanto o φ apenas meia volta já é o suficiente para ele, portanto, de 0 a π. Essas são as coordenadas esféricas. É claro que nós estamos fazendo isso para poder aplicar no conceito de integrais. Como é que nós mudamos uma integral f de x, y, z em relação a essas três coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas? Isso pode agilizar a nossa conta. Bom, sob coordenadas esféricas, se você tem uma função de três variáveis definidas no conjunto D no espaço, então a integral tripla desse conjunto D de f de x, y, z, dx, dy, dz pode ser reescrita. Na função você troca tudo que tem x por r seno φ cosseno θ. Tudo que tem y por r seno φ cosseno θ. E tudo que tem z por r cosseno φ. Ok. E o dx, dy, dz? O dx, dy, dz você troca por, atenção, não é só dr, dθ, dφ, mas tem um fatorzinho r quadrado seno φ, que lembra muito esse aqui, mas sem um quadrado. Então, olha só. R quadrado seno φ dr dθ dφ. Essa é a substituição que nós fazemos. E o conjunto mudou? Não, o conjunto não mudou. Mas por que mudou de D para D' a anotação? Porque D' é só uma forma de eu dizer para você, olha, o conjunto é o mesmo, mas ao invés de eu escrever os elementos do conjunto em função de x, y e z, os meus elementos do conjunto estão escritos em função de r, θ e φ. Tá certo? Então, vamos fazer um único exemplo que é o suficiente para a gente entender essa situação. Vou deixar um exercício e pronto, terminamos esta aula. Né, pessoal? Vamos lá. Então, espero que esteja ficando claro para você o que nós queremos dizer. As contas são compridas, mas acho que o conceito dá para pegar, né, pessoal? Só fazer essas substituições, o que é sempre mais complicado é entender qual é o conjunto. Bom, calcule esta integral de uma função exponencial. Vejam, olha que legal, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que eu falei para vocês agora há pouco. Contei aqui embaixo. Isso aqui pode ser substituído por r quadrado, né? Agora, olha o conjunto D. O D é o conjunto dos pontos que satisfazem a equação x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1. Melhor, menor ou igual a 1. O que é isso? Você sabe, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual a 1 é esfera centrada na origem de raio 1. Esfera. Se é esfera, qual é a melhor coisa que você pode fazer para parametrizar a esfera? Usar as coordenadas esféricas. Sempre o seu conjunto já é uma esfera. Tá aí a sua deixa. Aplique as coordenadas esféricas.
Ou às vezes a função pede isso. No caso aqui, tanto a função quanto o conjunto pediram isso muito bem. Mas não adianta a função pedir isso e o conjunto ser ruim, né? Então, que bom que o nosso conjunto já é redondinho. Na melhor das expressões para redondinho, né? Então, observem o que nós vamos fazer, pessoal. Nós vamos fazer aquela substituição que nós comentamos. O que você precisa? Você precisa transformar x, y e z em r, θ e φ. O que está aparecendo aqui, pessoal, é tão legal, é tão facinho que só apareceu neste exercício x quadrado, y quadrado, z quadrado somando. E como vocês viram agora há pouco que eu contei para vocês, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, eu vou até repetir esse argumento porque ele é interessante. No lugar do r, do x eu troco por r seno φ cosseno θ. No lugar do y troco por r seno φ seno θ. E no lugar do z, eu troco por r cosseno φ. Isso tudo, eu só estou fazendo essa soma, só para ver o que vai acontecer. Já contei para vocês, vocês podem usar inclusive o que eu contei para vocês, mas eu estou refazendo agora o cálculo com mais calma. Observem que isso aqui fica r quadrado seno quadrado φ, que vai aparecer aqui, mas vai aparecer o cosseno quadrado de θ. Aqui também vai aparecer r quadrado seno quadrado φ, então por isso que eu coloquei em evidência, mas vai sobrar o seno quadrado θ. Ao passo que aqui vai ficar r quadrado cosseno quadrado de φ. Bom, isso aqui dá 1. Então fica r quadrado seno quadrado φ mais r quadrado cosseno quadrado φ. Então você pode colocar o r quadrado seno quadrado φ mais cosseno quadrado φ, que por sua vez é 1, então isso aqui é exatamente igual a r ao quadrado. Moral da história, guarda esta informação que nós obtivemos. Sempre que você estiver transformando x, y e z em coordenadas esféricas, sempre que você enxergar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, você pode trocar tranquilamente por raio ao quadrado. Então é isso que nós fizemos aqui. E agora então nós vamos calcular a nossa integral. Vamos para a nossa integral. A integral é integral em d de exponencial de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a meio. Elevado a meio significa uma raiz quadrada. Eu só escrevi diferente, né? dx, dy, dz. Ótimo. Bom, vamos substituir pelas coordenadas, aliás, pelas coordenadas esféricas. Quando a gente substitui pelas coordenadas esféricas, tudo isso aqui vai virar r ao quadrado. Só que r ao quadrado elevado a meio é r. Então tudo isso aqui vai ficar e elevado a r, tá certo? Então isso aqui vai ficar integral de e elevado a r. No lugar do dx, dy, dz, eu vou trocar isso aqui tudo pelo quê? r quadrado seno φ dr dθ dφ. Só preciso ver a ordem, tá? Qual que vem primeiro. No caso aqui, pessoal, a princípio tanto faz qual vem primeiro, mas bom, tanto faz qual vem primeiro, vamos deixar assim. Deixa eu ver aqui que eu fiz das minhas notas, só para andar igual aqui, senão posso, para não ter nenhum problema. Vou colocar primeiro o φ, depois o r, depois o θ. Não faz muito, aqui não faz diferença nenhuma, tá, pessoal? Só tem que tomar cuidado então na hora de escrever. O conjunto era o meu conjunto D, que é uma esfera. Mas na hora de escrever o conjunto D com as suas coordenadas esféricas, então o φ, que é a primeira coisa que eu vou aplicar, é a variação aqui. O φ varia de que aqui? De 0 a π. O φ varia só meia volta. Depois o R. O R varia do 0 até o raio da esfera que eu tenho no conjunto. No caso, a esfera que eu tenho no conjunto é 1. E o θ? O θ varia de 0 a 2π. O θ, sim, é o círculo da base, então você vai girar ele completamente. Tá bom? Bora resolver essa integral aqui agora. Bora resolver essa integral. Vamos lá. Vamos continuar com essa integral, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui em cima. Só que, pessoal, eu vou deixar lá aqui essa integral que nós queremos resolver. Essa integral que nós queremos resolver, eu vou deixar ela separadinha aqui,
porque neste momento eu vou precisar fazer um cálculozinho antes de continuar, senão aqui a gente vai precisar de um negocinho. Vocês estão percebendo que está aparecendo essa integral aqui de ER e R quadrado. Eu vou fazer separado a integral de ER e R quadrado sobre DR em relação a DR, porque a gente vai precisar dela mais para frente. Então vamos continuar, vamos já calcular o valor dela. Eu vou calcular de 0 a 1, que vai ser exatamente o que nós vamos precisar, porque a UR está variando de 0 a 1, tá bom? Bom, pessoal, se vocês se lembram lá do cálculo 1, isso aqui nós vamos precisar daquele recurso de integral de um produto de duas funções, em que essa função aqui, ela é a derivada de uma e esta é uma outra função f. Quando a gente faz integral de g'(f), não sei se vocês se lembram, mas isso é gf menos integral de gf', lembra disso? Porque quando você deriva isso aqui, acaba aparecendo essas duas partes, enfim. Então nós vamos usar essa propriedade lá do cálculo 1. Então olha só, o que vai virar aqui? No lugar, quando você entende o e elevado a r como g', então você sabe que qual é a função que você derivou e que deu e elevado a r? E elevado a r. Então tem graça, né? Então no lugar do g eu troco por e elevado a r, no lugar da f eu troco por r quadrado, no lugar... Bom, como eu estou variando de 0 a 1, isso aqui é calculado de 0 a 1, menos essa integral aqui, essa integral ela vai, no lugar do g eu troco por e elevado a r, que é a derivada disso aqui, e eu derivo a f' 2r. Isso aqui de novo de 0 a 1 dr, ok? Bom, mas observem que eu tô meio ainda no mato sem cachorro nessa função aqui. Eita, nós. Então vamos fazer ela separada também. Aquela integral que está ali, ó. Vamos fazer aquela integral que está ali, ó. De 0 a 1 de vou até tirar o 2 da história. Vou fazer só o e elevado a r vezes r, tá bom, pessoal? Bom, esse e elevado a r vezes r, você pode pensar de novo que essa é uma g', que essa é uma f. Fazendo assim, então aqui fica gf calculado de 0 a 1 menos a integral de e elevado a r vezes a derivada do r, que agora sim vai sumir, vai ficar 1, então vai ficar só de 0 a 1. Bom, vamos calcular isso aqui que eu vou usar lá em cima. Quando eu substituo aqui por 1, vai dar e elevado a 1 vezes r, que é e, por 0 vai dar 0 por conta desse fator, então aqui vai dar i. Aqui vai ser a integral de e elevado a r, que é o e elevado a r, só que calculado no 1 menos no 0, ou seja, menos e elevado a 1, que é o primeiro passo, menos 1, ok? Então, porque isso aqui vai dar e elevado a r, só que calculado do 0 a 1, ou seja, e elevado a 1 menos e elevado a 0, que é 1, tá? Bom, isso é 1. Agora, então, eu vou voltar aqui em cima. Isso aqui, pessoal, é e elevado a 1 vezes 1, e elevado a 0 vai zerar por conta desse fator, menos 2 vezes, joguei esse 2 para fora, a integral de ER de 0 a 1, que nós calculamos agora, que é 1. Portanto, isso aqui tudo vale E menos 2. Tá bom? Então, guarda isso como uma informação. Esta integral aqui de ER quadrado de 0 até 1 vale E menos 2. Tá ok? Acho que é isso mesmo. Então, agora nós vamos poder... Então, guarda essa informação, que essa integral é E menos 2, e vamos, então, calcular a integral tripla que nós tínhamos aqui. Bom, vamos lá. Então, calculando essa integral tripla aqui, estrela é igual a... Vamos lá. De 0 a 2π, de 0 a 1, vamos primeiro trabalhar com essa parte. Integral de 0 a π, desta parte que depende do φ. Isso é constante, isso sai. Então, eu vou colocar aqui r quadrado para cá, para não fazer falta. Ficou somente, vejam, quando eu tiro isso aqui como constante, fica a integral de 0 a π de seno de φ, e tudo isso ainda dr e dθ. Bom, integral de seno, vocês sabem que é menos cosseno, afinal de contas, derivado do cosseno é menos seno. Então, isso aqui, pessoal, vou fazer separado aqui, ó. Isso aqui, a integral é menos cosseno de φ, só que está calculado de 0 até π. Bom, observem que cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui temos menos 1, menos
menos da fórmula com esse menos mais, cosseno de 0 que é 1. 1 mais 1, 2. Então isso aqui tudo vai dar 2. Certo? Então vou apagar agora que isso aí tudo vai virar um bonito número 2. Tá ok? Então vamos apagar aqui. Isso aqui vai virar um número 2. Ao virar um número 2, como é que vai ficar a história aqui? De 0 a 2π, de 0 a 1, 2e elevado a r vezes r quadrado. Dr dθ agora. Agora vamos lá. Esquece, vamos pôr esse 2 para fora já. Esse 2 aqui vai, não precisa estar aqui na frente. Vamos colocar esse 2 lá para o final já da resposta. Vejam que agora sim nós temos uma coisa que depende apenas do r. Essa coisa nós já calculamos agora há pouco. Essa coisa vale e menos 2. Né? Então isso aqui nós calculamos separadamente. Foi o que eu fiz com vocês agora há pouco. Dá e menos 2. Então isso aqui fica fica 2 vezes a integral. Bom, vamos lá. E menos 2 é constante. Vou jogar para fora também. Vai ficar somente a integral de 0 a 2π dθ. Certo? Vamos continuar aqui. Bom, agora, pessoal, integral de 0 a 2π dθ. Essa expressãozinha aqui faltou aqui. Essa expressãozinha que faltou aqui. Vocês sabem que a integral de 1 é θ, no caso aqui, só que calculado de 0 a 2π, portanto fica 2π menos 0, que é 2π. Moral da história, isso aqui fica sendo 2 vezes e menos 2 vezes 2π, juntando esse 2 com esse, fica 4π e menos 2. Pronto? Este é o valor desta integral tripla. Essa integral tripla que está aí no seu slide tem como valor 4π vezes e menos 2. Trabalhoso? Um pouco. Cansativo? Também. Mas não é tão difícil. Porque você viu a facilidade que nós obtivemos ao trocar o x, o y e o z pelas suas coordenadas esféricas. Difícil é memorizar aquelas coisas, né? Mas lembra do que eu interpretei com vocês em cada parte, tá bom? Por fim, eu vou deixar como exercício para você calcular, à medida que você tiver um tempinho aí, quiser fazer, depois a gente pode entrar em contato para que eu resolva na frente de vocês, em aula. Mas tentem fazer aí o volume da casquinha de sorvete. O volume da casquinha de sorvete. Esse conjunto aí que está no exercício, pessoal, vou só contar para vocês o que isso significa. Se você tiver o plano cartesiano, do R3, x, y e z, você pode pensar, olha só, calcule o volume do sólido determinado pelo cone z maior ou igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse aqui é um cone, ele acabou de falar. Se é um cone, então é algo que faz assim. Ó. Esse daqui, esse desenho que eu fiz, mas ele continua até o infinito, tá? Ele é o conjunto dos pontos z maior ou igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Esse é o cone. Ele vai até o infinito. Só que eu travei ele num ponto em que vai haver uma intersecção com a esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual a z. Pessoal, essa esfera que está aí, eu deixo para vocês verificarem, é o menor ou igual a z. Isso aqui não se iluda. Isso aqui é uma esfera centrada no 0, 0 meio. Então, se você tiver aqui, na verdade é o 0, 0 meio, isso é centro de uma esfera que continuaria aqui, terminaria aqui embaixo, de raio 1. Então, observe, primeiro você tem que usar seus argumentos de geometria analítica para perceber que isso aqui é uma esfera de raio 0, 0 meio, de centro 0, 0 meio e raio 1, tá? Então, quando você faz isso, você observa que nós temos a esfera aqui. Então, é um pedacinho da esfera, uma partezinha ali do globo para a parte de cima, e por baixo é o cone. Se você juntar as duas figuras, olha que nós temos uma casquinha de sorvete com sorvete em cima. Então, é para você calcular esse volume de uma maneira muito simples. Usa a integral. Como é que você faz, então, para usar? Lembrando, então, que essa figura aqui é o x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menor ou igual a z. Vejam que tem um pedacinho de esfera na história. Tem algo que não é uma esfera, mas pode ficar legal quando você envolver as coordenadas esféricas. Então, meu conselho é óbvio, é que você escreva esse conjunto
através das suas coordenadas esféricas. Aqui que está a dificuldade do exercício, é essa que você tem que tentar buscar. E a pergunta foi o volume. E você sabe então que o volume de um sólido, o volume de algo no espaço que você está calculando, se você chamar de D isso aqui, esse conjunto D, o volume disso é calculado pela integral tripla dx, dy, dz nesse conjunto Z, ou seja, integral tripla da função constante igual a 1 nesse conjunto D. Então é isso que você tem que calcular. Veja que não tem função complicadora nenhuma. Você só vai ter que fazer o quê? Mudar, meu conselho é óbvio, né? Você vai transformar isso para coordenadas esféricas, troca o x por r seno φ cosseno θ, o y por r seno φ seno θ e o z por r cosseno φ, substitui isso aqui, vê o que vai acontecer aqui, trabalha com as desigualdades e cria alguma condição para você colocar extremos aqui. Tá bom? Cria condição para você colocar alguns extremos ali na sua integral. É óbvio que isso não vai ser tão trivialzinho assim, mas eu vou te cantar a bola. Quando você fizer a conversão, você vai ter o seguinte, olha, com relação a θ, que vai ser a última coisa que você vai aplicar, vai ser de 0 a 2π. Com relação a φ, vai ser de 0 a 45 graus. E com relação ao raio, o raio vai variar, não é tão trivial perceber. Essa que é a dificuldade do exercício, essa que eu quero deixar que vocês percebam. Você vai trocar o R por isso aqui. Então, isso aqui pensando no R, esse aqui pensando no φ e esse aqui pensando no θ. Tá ok? Claro, tem mais coisa aqui. O que vai acontecer aqui? dx, dy, dz, você vai trocar por R quadrado seno φ, dr, dθ, dr, dφ, dθ. Perceber isso aqui, que é o detalhe. Bom, então, 0 a 2π, 0 a π sobre 4 e 0 a cosseno θ. O 0 a cosseno θ é o intervalo do R. Então, você vai perceber. É essa a dificuldade, tá, pessoal? Cosseno φ, perdão. Percebam isso. O φ vai variar de 0 até π sobre 4, o θ vai variar de 0 a 2π, ok, aqui tudo bem. Vejam que isso aqui faz muito sentido que o θ vai de 0 a 2π, porque eu estou rodando inteiro. Mas o φ não, né? O φ estou rodando de um jeito estranho, né? E o raio, aqui ele está girando bonitinho com a circunferência, mas aqui não, né? Aqui embaixo ele está rodando num cone, então por isso esse cosseno θ está travando. Quer dizer, o que era uma circunferência era uma reta, o cosseno faz isso. Tá? Então, eu quero que vocês percebam, usem os argumentos da geometria analítica para transformar esse desenho nessas condições aqui, aí acabou, né? Aí é só aplicar a integral e acabou. Tá bom, pessoal? Então, com isso nós terminamos esta aula. Terminamos também o nosso conteúdo, as videoaulas do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3. Eu espero que você tenha aprendido bastante nessas videoaulas que vieram numa situação atípica, em que nós tivemos a pandemia do coronavírus em 2020. Tivemos então que migrar do método presencial, que nos acompanhou nas primeiras aulas do curso, nas primeiras semanas do curso, pelo método totalmente remoto, através dessas videoaulas. Então, espero que vocês tenham aproveitado legal essas videoaulas, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos. Um abraço.